As 7 coisas que você precisa saber sobre jejum intermitente. Olá pessoal, meu nome é Moacir Bezerra, eu sou médico nutrólogo e hoje eu vou falar de um assunto que tem gerado muita expectativa nas pessoas em relação à alimentação, que é o jejum intermitente. Então eu recebi várias mensagens e até algumas pessoas pessoalmente pediram para que eu falasse a respeito do assunto. Não é intenção minha aqui esgotar o assunto, porque o assunto é muito extenso e é impossível num vídeo falar tudo sobre jejum intermitente, ficaria muito longo. Mas nós vamos falar aqui 7 coisas importantes para saber a respeito disso. Antes da gente começar, se inscreve no meu canal, dá um joinha, se você gostou do vídeo, claro, e compartilha esse vídeo para as pessoas que você acha que vão se beneficiar dele, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre jejum intermitente é o que é o jejum intermitente. Bem, existem 2 maneiras de você restringir calorias para perder peso. Eu vou falar aqui do jejum intermitente para perda de peso. Existem os jejuns de fundo religiosos, isso a gente não vai falar a respeito disso. Para perda de peso, existem 2 maneiras de você restringir caloria. Uma é que a gente chama de restrição calórica contínua, onde o indivíduo restringe as calorias, ou ele diminui as calorias durante o dia inteiro, de modo contínuo, fazendo as 3 refeições e os lanches com poucas calorias durante a semana inteira, durante o mês inteiro, um período extenso. E existe uma outra maneira, que é popularmente chamada de jejum intermitente ou restrição calórica intermitente, que é uma estratégia que se usa para que você coma menos calorias, alternando períodos onde você não come nada ou quase nada, por períodos onde você come normal ou quase normal, ou até um pouco acima do que você comeria normalmente naquele período de tempo. Bem, gostaria também de dizer que jejum intermitente não é uma dieta. Jejum intermitente, na verdade, é uma periodização de alimentação. Na verdade, você vai seguir uma dieta X que você segue em um período de tempo determinado, tá certo? Segunda coisa que a gente deve saber sobre jejum intermitente. Quais são os tipos de jejum intermitente que existem? Os mais comuns, na verdade existem vários protocolos, mas os mais comuns são um dos 3 seguintes. Primeiro, jejum em dias alternados, onde o indivíduo come um dia normalmente, no outro dia ele não come nada ou quase nada. 5-2, ou seja, durante a semana ele come normalmente 5 dias e ele não come ou quase não come durante 2 dias. Normalmente se faz dias separados, tipo segunda e quinta, ou terça e sábado, o indivíduo que escolhe. Tá? E a terceira maneira é o mais comum, né, que na verdade não se chama nem de jejum, mas é o que mais comumente se faz aqui no Brasil. Chama-se alimentação com horário restrito. Então o indivíduo ele vai restringir o horário ou a janela onde ele come e num outro momento ele faz um jejum, ele não come nada. Normalmente se faz 16 horas de jejum por 8, se alimentando, a janela de 8 horas, ou 18 por 6 horas, ou ainda 20, que é menos comum, por 4 horas. Quanto maior o período de jejum, melhor vai ser o benefício dele. Então o 20 por 4 ele é muito melhor do que o 16 por 8, só que ele é mais difícil de fazer, tá? E normalmente está associado com um pouco mais de alguns efeitos colaterais. A terceira coisa que a gente tem que saber sobre o jejum intermitente é se ele é melhor ou não do que uma restrição calórica contínua. Por quê? Porque tem gente que não se dá bem fazendo jejum. A gente tem que entender que não é estratégia para todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir fazer um jejum aí de 16 horas ou até de 14 horas, né? Bem, é melhor? Não. Os trabalhos científicos bem controlados, eles não mostram a superioridade em perda de peso e parâmetro metabólico de um jejum intermitente ou uma restrição calórica intermitente em relação a uma restrição calórica contínua. Existe sim trabalhos em animais, né, em cobaias, em laboratórios, mostrando benefícios metabólicos muito importantes. Mas quando a gente vai para trabalho em ser humano, que é muito difícil de fazer, você colocar um ser humano obrigatoriamente ficar em jejum, isso é difícil de fazer, a gente tem que entender, não mostra tantos benefícios como se mostra em animais. O que se fala muito são extrapolações, né? As pessoas pegam os trabalhos de animais e extrapolam e assumem aquilo como verdadeiro para o ser humano. Então, na verdade, não há um benefício de uma restrição calórica intermitente ou do jejum intermitente em relação a uma dieta em restrição calórica contínua. Quarto ponto. Quais são os benefícios do jejum intermitente? Bem, o principal benefício alegado do jejum intermitente é que com uma restrição calórica contínua, ou seja, você fazer dieta todo o tempo, depois de certo ponto você teria uma dificuldade, primeiro, de manter a dieta, tá? E com jejum intermitente é mais fácil, porque você vai ficar um tempo de dieta, no outro tempo não, certo? Durante um tempo mais estendido. Tem gente que normalmente não tem fome num período tal do dia e seria mais fácil não comer nesse período. Outro benefício é que quando a gente está em restrição de caloria, quando a gente está perdendo peso, depois de um certo ponto a gente entra num platô. Esse platô se dá por vários motivos. Um dos motivos é que o teu corpo começa a impedir que você perca mais peso. Imagina o corpo da gente como uma empresa.
tá? Essa empresa ela está faturando menos, ela está começando a receber menos calorias. E com isso ela tem medo de, entre aspas, quebrar. E o quebrar da nossa empresa, nosso corpo, da nossa saúde, é perder a saúde ou até morrer. Então, o teu corpo, com o tempo de restrição de caloria, ele começa a ficar, entre aspas, com medo de vir a ter problema e ele começa a boicotar isso. Esse boicote se dá por alteração, são várias coisas. Alteração de liberação de hormônios, diminuição da massa magra, aumento da fome, diminuição da sensação de saciedade, certo? Alterações dos eixos hormonais. Então, todas essas coisas, teoricamente, vão ser diminuídas com o jejum intermitente. Porque você tem um período curto onde você restringe caloria e um outro período onde você tem uma ingestão de caloria normal. Tá? Então, teoricamente, diminuiria isso aí. Bem, vários trabalhos também com animais mostram benefícios do ponto de vista de saúde, principalmente relacionados à diminuição de marcadores de doença cardiovascular, como diminuição da pressão arterial, diminuição do colesterol total, melhora do colesterol bom, que é o HDL, diminuição do colesterol ruim, entre aspas, né, que é o LDL, tá? Melhora da glicemia de jejum, melhora da glicemia após a alimentação, melhor sensibilidade à insulina, que seria o quê? Eu precisar de menos insulina para fazer a mesma função em relação ao controle da minha glicose. Então, todos esses benefícios, eles são alegados com o jejum intermitente, mas estudos mais bem controlados, que são poucos em seres humanos, mostram que não tem tanto benefício assim em relação à mesma restrição de caloria de modo contínuo. Outra coisa, muitos desses benefícios eles se dão pela própria perda de peso e não se consegue bem diferenciar se é da perda de peso ou se do jejum. Quinto ponto que a gente tem que entender, que eu acho que é um dos mais importantes, talvez se não o mais importante em relação ao jejum intermitente, é o que é que eu devo comer quando eu não estou em jejum ou na tal da janela. O que é que eu devo comer quando eu estou na janela? Bem, então, eu, como sou nutrólogo e trabalho com paciente obeso no consultório, alguns têm transtornos alimentares, vejo que pacientes chegam naturalmente no consultório fazendo jejum intermitente e bem obesos, né, com obesidade grau 3, inclusive. Como? Eles têm uma compulsão alimentar num período noturno, normalmente, e no outro dia, ele, por arrependimento, não come, tá? Fazendo jejuns aí de 14 até 16 horas e continuando obeso e ganhando peso. Então, importantíssimo a gente entender que na hora que você vai comer, tem que ter uma dieta saudável, tá? Uma dieta com restrição de caloria. Você não pode passar 16, 18 horas de jejum e depois você vai quebrar o seu jejum comendo uma pizza gigante, uma Coca-Cola de 2 litros, ou comendo um monte de açúcar, ou uma torta, ou um bolo. Isso não vai funcionar. Então, na hora que você sai do jejum intermitente, na hora que você vai estar no momento de comer, você tem que comer de modo adequado, comer alimentos menos processados, alimentos mais saudáveis, mais ricos em vitaminas e minerais e também macronutrientes, do que você ficar comendo um monte de alimento superprocessado que a gente sabe que leva ao aumento da obesidade e risco de doença. Uma coisa muito importante também que a gente tem que saber é o que ingerir, se eu posso ingerir alguma coisa durante esse período de jejum. Tem algumas pessoas que acham que durante esse período de jejum não devem ingerir nada. Então, durante o período de jejum, você tem que tomar bastante água, tá? É muito importante tomar água, tá? Isso é calculado pelo peso da pessoa, tá? Mas tem que ser uma quantidade bem considerável. Também pode tomar qualquer bebida que não tenha caloria, notadamente chás e café sem açúcar. Pode usar adoçante? Pode usar adoçante, tá? Cabe até um vídeo depois para a gente falar sobre adoçante, já que é um assunto muito polêmico, mas no geral pode sim usar adoçante, tá? Então, muito importante lembrar que durante o período de jejum, tomar água, chá e café, que pode ser à vontade, desde que não tenha açúcar. O sexto ponto que a gente tem que entender é quem mais vai se beneficiar do jejum intermitente. Bem, como o jejum intermitente, teoricamente, leva a melhoras de parâmetros metabólicos, certo? E também uma coisa que eu não citei antes, mas que eu vou citar agora, é que com o jejum intermitente, existe na literatura uma discussão se há ou não uma perda de massa magra em relação à restrição calórica contínua, maior ou igual, tá certo? Mas com o jejum intermitente, não existe normalmente um ganho de massa magra. Claro que pode um indivíduo ou outro ganhar massa magra fazendo jejum intermitente, eu não estou falando das exceções. Na regra, não se ganha. Então a literatura fica em dúvida se existe perda de massa magra maior do que restrição contínua ou se há uma mesma perda ou uma manutenção similar. Então, quem é que vai mais se beneficiar? Aquele indivíduo que tem problemas metabólicos, aquele indivíduo que está com a pressão alta, que está com colesterol alto, aquele indivíduo que está obeso, aquele indivíduo que tem
uma glicemia de jejum alterada, ou está pré-diabético, ou mesmo é diabético. Lembrar que se for fazer jejum e for diabético, tem que ter um acompanhamento médico bem orientado para que não faça besteira, tá? Aquele indivíduo que está obeso e que tem muita massa magra. Aquele indivíduo que quer ganhar massa magra, perder gordura e ganhar massa magra, muito provavelmente não vai se beneficiar do jejum intermitente. E é aquele indivíduo que normalmente a gente vê mais querendo fazer. Tá? Então aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que tem aí um peso dentro do normal e tem um excedente de gordura e treina, faz musculação, esse indivíduo ele provavelmente não se beneficia com um jejum intermitente. Ok? O sétimo e último ponto é como a gente deve iniciar um jejum intermitente. Primeira coisa é tentar escolher, né, um dos 3 protocolos mais comuns que eu já falei aqui, uma alimentação em tempo restrito, ou um 5-2, ou fazer jejum em dias alternados, tá? E começar tentando se adaptar. Se você nunca fez jejum, não está acostumado, começa aí com 12 horas, uma janela de 12 horas se alimentando, 12 em jejum. Você comeria de manhã cedo, até de 6 ou de 8 da manhã até 18 a 20 horas. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que a maioria dos protocolos de jejum intermitente que a gente vê por aí recomendam excluir o café da manhã. Isso é uma coisa que a literatura científica ela não diz qual seria a melhor das refeições que você deveria suprimir, se você for suprimir só uma. Mas parece não ser o café da manhã. Por quê? Porque de manhã a gente tem uma maior sensibilidade à insulina, a gente tem uma capacidade melhor de metabolizar o alimento do que à noite. À noite a gente não deveria, de modo normal, natural, se alimentar. À noite a gente deveria dormir. Então imagine um ser humano primitivo que está aí no seu ambiente natural, ele acorda de manhã e ele vai ter capacidade de procurar alimento para se alimentar durante o dia. De noite o ser humano ele não é um animal, entre aspas, de hábito noturno, ele não iria caçar, ele não ia colher nenhum alimento à noite, ele iria, na verdade, dormir à noite. Então seria melhor comer de manhã. Então começa, voltando ao assunto, começa com 12 horas, passa para 14, depois você chega aí a 16 horas e vai, se for indo bem, você vai aí às 18 até 20 horas por 4, certo? Ou se você quer fazer um jejum em dias alternados, você faz, em vez de fazer dia sim, dia não, você faz um dia de jejum, 2 ou 3 dias se alimentando, aí começa com um 5-2, e aí depois você vai diminuindo, né? 1-2, depois de 1-1, e vai vendo o que melhor você se adapta. Não tem um correto, não tem um melhor. Tem aquele que você se adapta melhor. Essa é a melhor maneira de você fazer jejum. Bem, esses eram os 7 pontos que eu queria abordar a respeito de jejum intermitente, mas tem uma coisa assim que é muito importante, é que se você tentou fazer jejum, não conseguiu, não se deu bem, se você se sente mal, se você fica muito fraco, se você sente muito mal-estar e você quer fazer jejum porque a sua amiga, seu amigo disse que é a melhor coisa do mundo, que você vai ter muita saúde, isso não é verdade, tá? Nem todo mundo vai se adaptar com jejum, nem todo mundo vai se sentir bem com jejum. Então, se você tentou, de fato, está interessado em fazer e não conseguiu, não se deu bem, tranquilo, não tenta mais, ou então dá um tempo, depois você tenta. Realmente não existe na literatura científica uma evidência forte que diga assim, o jejum vale muito a pena, a gente tem que fazer. Eu normalmente não faço jejum, tá? Não é uma estratégia que eu normalmente gosto de fazer exercício, treinar para ganhar massa muscular, e eu acho que para mim que tem um peso adequado e uma quantidade de gordura baixa, eu não acho que seja uma estratégia que vai me beneficiar muito, tá beleza? Bem, um abraço a todo mundo, fiquem com Deus, eu estou por aqui, se precisar de alguma coisa, me chama, comenta aí nessa parte de comentários e até o próximo vídeo.